Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Roda dos Esclarecedores, onde a gente vem aqui para debater assuntos e, como diz o próprio slogan, né? Estamos aqui conversando com o texto bíblico para trazer para vocês aí o entendimento correto da palavra de Deus. Não que a gente é detentor de toda a sabedoria, mas a gente procura empenhar o nosso tempo no estudo da palavra para poder compartilhar aqui e não afirmar nada como categoricamente verdade, né? Então por isso que a gente faz ao vivo, para a gente poder abrir o espaço para você também participar, você que está assistindo aí da sua casa, acompanhando, participa, manda aí o seu texto, seu comentário, que a gente vai debatendo aqui. E eu quero trazer aqui, né, para a tela, o Fernando Pereira, do canal João 832. Fala, Fernandão. A paz do Senhor a todos. Fala aí, Rodrigão. Tranquilo? Vamos aí mais uma etapa, um bate-papo sobre a palavra de Deus. Para que não podemos ser ignorantes quanto à palavra de Deus, que vem nos revelar a vontade do nosso Senhor para nossas vidas. Por isso estamos aqui. Com certeza. E também, como não podia deixar de faltar, pastor Sidney Santos. E aí, gente? Graça e paz a todos. Shalom. A paz de Deus. Namastê. Amém. Lembrando, né, que a Roda dos Esclarecedores está sendo... a Roda dos Esclarecedores... Por favor. Não confunda. Está sendo transmitido simultaneamente, né, no canal do pastor Sidney, né, no canal João 832, no Facebook e no YouTube. O canal do Filho do Homem está sendo transmitido também hoje na primeira igreja brasileira de Greenville, ali na Carolina do Sul, e também na Central Ictus de Pindamonhangaba, em São Paulo. E por o tema de hoje, né, os apóstolos aí escolheram um tema... Mais um tema capcioso. Um tema bastante atual. Não é a graça barata, não é? Bonhoeffer da cambalhota no caixão, uma hora dessa? Eu acho interessante que eu creio que não é um tema do domínio da grande maioria. É um termo antigo, né, como você disse, né, que foi criado pelo Dietrich Bonhoeffer, né? Eu não lembro a data que ele escreveu o livro, vocês que têm um livro aí talvez possam nos ajudar, mas já foi na época um pouco depois da guerra, na verdade, pouco depois da Segunda Guerra, né? Na verdade, esse livro foi escrito antes da Segunda Guerra estourar mesmo. Já estava acontecendo um conflito na Europa, né? Foi por volta de 1940 e 42, se eu não me engano, não é? Mas foi ali um pouco antes da guerra começar. Até porque o Bonhoeffer ele não resistiu à guerra, né? Ele foi preso. Foi preso e executado um pouco antes da guerra terminar. Ele trabalhou como espião, né? Tentando derrubar o Hitler, né? Ele não se dobrou aos caras, né, meu? Os caras queriam impor uma coisa lá que ele foi totalmente contra, né? E aí os caras fritaram ele, né? Então, ele lançou nesse livro, né? O livro é o Discipulado. Nossos amigos aí talvez até tenham aí para nos mostrar. O Sidney talvez tenha aí para colocar o livro na tela aí para a gente. Que é a graça barata, né? Então, como eu dizia, eu creio que é um termo, né? Talvez não seja conhecido por todos. Se você tem dúvida, se você nunca ouviu esse termo, deixa no seu comentário aí, nas nossas redes aí, para participar com a gente. Né? O que será a graça barata? Algo interessante que faz a gente pensar, mesmo sem saber o que faz a gente pensar. Esse livro, foi usado, né? Eu já li ele acho que umas 3 vezes já. Foi usado ele no seminário, né? O seminário o Betel Brasileiro, onde eu me formei, e tem uma disciplina que chama Discipulado Intenso. E, cara, quando eu li esse livro, eu falei assim, cara, é isso. A igreja falha muito nessa parte, né?
tem muitos pastores que não sabem o que é, primeiro não sabem o que é discipulado, né? E aí o Dietrich, ele já começa com os 2 pés no peito falando sobre a graça, né? E a graça barata e a graça preciosa, né? A preciosa graça. Muitos pregadores, né, atualmente usam essa sem saber, né, ou talvez, né, sem conhecer esse termo, mas eles acabam barateando a graça de uma forma, cara, que machuca. Como diz, né, o Dietrich deve dar um caixão lá. Eu estou procurando aqui a imagem do livro, porque eu estou transmitindo hoje da estrada, sou na unidade móvel hoje. Hoje eu estou transmitindo de Savannah, na Geórgia. Total eficiência. Mas eu Hoje consegui ele está no link ao vivo. Dá um abraço pro Forrest Gump aí. Eu consegui colocar aqui. É a cidade do Forrest Gump. Eu vou remover vocês aqui para poder aparecer aqui a imagem do livro. Acho que não vou conseguir colocar. Porque hoje eu estou transmitindo de uma maneira limitada aqui. Mas esse livro, né? Ele teve um revival desse livro recentemente. A gente tem participado de vários grupos aí de leitores cristãos. E esse livro ele tem sido. Olha, apareceu ali. Deixa eu colocar o. Aqui, pronto. Tá aqui, ó. O Sidney colocou. Não é? Esse livro ele tem tido um revival aí, de tempos em tempos ele volta, não é? E é muito recomendado e ele tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar hoje. Esse livro aí, Bonhoeffer escreveu com maestria, né? Afinal de contas, o que é essa graça barata? O que é esse evangelho sem cruz? A gente estava conversando esses dias aí a respeito de você carregar a sua cruz, não é? E é exatamente isso, carregar a cruz é exatamente isso, é abraçar a graça, mas saber que, como diz o Bonhoeffer, né, a graça, ela é de graça, mas ela custa muito caro, né? Qualquer avivalista aí vai te dizer que, na verdade, para receber a graça, ela custou tudo para a pessoa. E a gente tem a razão, né, da gente ter trazido esse tema à tona hoje, é por a gente ter notado, né? A gente não é crítico, a gente não fica na internet caçando coisa para ficar puxando, né? Pelo colarinho, mas nós como professores, né, da igreja, líderes de jovens, líderes de pessoas, como o pastor Sidney, a gente tem que estar atento sobre o que tem acontecido, né, na realidade espiritual das igrejas e o que as pessoas, né, as pessoas que estão debaixo da nossa liderança, as pessoas que estão debaixo recebendo o ensinamento, que tipo de conteúdo elas têm recebido. E a gente tem visto que a graça ela tem sido diluída, não é? O anúncio da graça, o conteúdo da graça, ele tem sido diluído ao longo dos tempos, nos templos, nos púlpitos, infelizmente, nos hinos, no modo de agir. Vocês têm reparado a mesma coisa? Vocês têm exemplos aí para falar para a gente? Como eu sempre falo que o que arde no meu coração é sempre a apologética e a defesa da fé e unido com a vida cristã. E essa graça barata que a gente vai, no decorrer desse vídeo, tentar deixar, né, pelo menos é o nosso intuito, de tentar deixar bem claro o que seria, né, esse termo, essa graça barata, né, e o que a gente vê é a má influência na igreja, no corpo de Cristo, né? Como o Rodrigo disse, de um evangelho diluído que vem sido pregado, né? Que é uma pequena introdução que eu vou fazer aqui, que essa graça barata, um dos termos é um perdão de pecados sem arrependimento. Vai levar, então tem levado muitas pessoas, principalmente as mais novas na fé, muitas pessoas que têm se achegado à igreja agora, têm buscado a Deus, muitas vezes com sinceridade em seus corações, mas têm deparado com um evangelho, não vou dizer que
que seja um evangelho maldito, anátema, um outro evangelho, mas um evangelho diluído, algo um pouco mais palatável, como diz alguns teólogos, né? Um evangelho mais palatável, mais fácil de seguir. E a gente analisando passagens de Jesus, texto de Jesus, de Paulo, que eu separei alguns aqui para a gente estar meditando, não é bem assim, né? Como eu até disse num outro vídeo, acho que foi numa live, né? Se a gente pensar no Sermão do Monte, se a gente ler o Sermão do Monte, que é o sermão mais importante, né? Tido como o sermão mais importante, mais extenso, a gente vê o quão a nossa vida está longe daquilo que Jesus, que Deus tem para nós, né? Uhum. E essa graça barata vem trabalhando na contramão dessas ideias, daquilo que Cristo deixou para nós, né? Para a gente, então, caminhar aqui dentro do assunto, eu queria que o Sidney, né, vamos definir primeiro, colocar o Sidney no spot aqui, vamos primeiro definir o que é a graça, não é? Para depois a gente falar do preço da graça, né? De que forma ela pode ser valorizada e de que forma ela tem sido desprezada. Então vamos lá, vamos definir o que é a graça. Bom, segundo a teologia, a própria Bíblia, né, a graça, e a gente faz até um jogo de palavras, né, que a graça, que é de graça, né, é de graça no sentido de não ter um preço, de não ter um valor, né, de ser gratuito, né, mas graça, na verdade, biblicamente falando, é um favor imerecido, é um favor que nós não tínhamos acesso, é um favor que Deus nos faz, independente de quem somos, quem fomos, quem somos e quem seremos. Deus, ele simplesmente derramou sobre nós, né, sobre a humanidade, uma graça. E tem essa graça, né, essa graça preciosa de que nós estamos falando, e tem a graça, a teologia vai falar da graça comum, né? Todas as pessoas têm uma graça que Deus deu para ter uma família, ter um emprego, tem a sua vida, né, de uma forma geral, é por causa dessa graça comum. E tem essa graça preciosa, essa graça que Deus derramou sobre nós como um favor imerecido. E essa graça é justamente a oportunidade que Deus nos dá de nos achegarmos a Ele, porque eu estava até conversando essa semana com a minha filha e com a minha esposa, né, falando que é muito lindo a gente ler João 3,16, mas nós esquecemos do 17, do 18 e do 19, né? Que diz que aquele que não crê em Cristo já está condenado, né? E como nós temos falado aqui nas últimas lives, né? Essa graça que está em Cristo, ela é justamente para nos livrar. A ira de Deus recaiu sobre o Filho. Entende? As pessoas muitas vezes vai para o emotivo, né? Vai para aquela tristeza profunda do sofrimento de Jesus e vai para a comoção da igreja, né? Eles vão o discurso, né? A pregação do evangelho vai para aquela comoção, para aquela emoção. Jesus é bonzinho, Jesus é amiguinho. Você viu como que ele sofreu, tadinho, coitado. Aí vai o tecladista lá, né? Tá o Rick Novaes aí, que é o ministro de louvor da igreja. Ele sabe, ele conhece o que eu penso sobre isso, né? Aí vai com aquela música, né? Só acompanhando, aí todo mundo cai num choro e tal. Cara, válido, tudo bem, mas eu acho que vai pode apelar. Do que nós estamos falando, sabe? Essa apelação para esse, a gente acaba não entendendo o que é essa graça, o que foi feito na cruz do Calvário. A substituição, cara, foi uma morte substitutiva. Cara, isso é demais. A igreja, infelizmente, hoje, ela está perdendo essa essência, essa sensibilidade, né? Sabe? Não pela comoção, mas pela razão de entender, cara. A mensagem da cruz é essa, sabe? Então, esse favor imerecido, favor que nós não merecíamos de forma alguma, porque nós já nascemos condenados, nós já nascemos já na lama, já. Sim. Não é isso? Eu estava ontem, a gente estava estudando ali no livro
no livro de Levíticos, né? E eu vi ali um comentário de alguém perguntando assim, mas por que na época do sacrifício Deus ele exigia, ou era oferecido a Deus, né, um sacrifício tão violento, matava seu animal, aí havia derramamento de sangue, e arrancava as vísceras do animal e queimava fora. Mas por que uma coisa tão grotesca, uma coisa tão violenta? E o comentário que eu aprendi ali foi o seguinte, porque Deus ele é tão puro, ele é tão justo, que o pecado que o homem cometeu contra ele é violento. O homem violou a santidade, o homem colocou a santidade de Deus, vilipendiou, né? Como diz, ele estraçalhou, ele escarneceu da santidade de Deus. Então é por isso que o sacrifício ele era talvez aparentemente violento. É para que o homem visse o que o pecado dele causou no mundo. Né? Porque o pecado do homem a gente vê que desde o começo do Jardim do Éden, depois ali também com os dias de Noé, e em Sodoma e Gomorra, cada vez que o homem pecava, o efeito do pecado não ficava só na humanidade. O efeito do pecado passava para a terra. O efeito do pecado passava para os outros seres que viviam ali. Me chamou muita atenção quando a gente estava lendo ali a destruição de Sodoma e Gomorra, que fala assim que toda a terra foi castigada. Não é? Você pode ler lá a passagem, vai dizer que não só as cidades e as pessoas, mas toda a terra ao redor foi castigada. Né? Quando Deus... É o desdobramento, né? É o desdobramento, sabe do quê? Da desgraça. Exatamente. Então eu acho que por causa da graça maravilhosa, né? Da maravilhosa graça de Jesus Cristo, então um pouco se perdeu essa noção do quão afastado de Deus a natureza do homem está. Não é? O homem ele continua pecando da mesma maneira que ele pecava lá nos dias de Noé, da mesma maneira que ele pecava em Sodoma e Gomorra. Hoje não está melhor. Hoje, se a gente for ver bem, está muito pior. Não é? Um pastor amigo meu costumava dizer assim, por muito menos, né, ele via certas coisas aí que aparecem na mídia, ele falava assim, por muito menos, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Não é? Se não fosse por essa graça que nós temos hoje, Deus já tinha metido fogo na terra, pisado na cinza e chutado tudo para longe, porque então às vezes o sacrifício do animal era uma maneira de manter o homem, puxa vida, olha o que o meu pecado faz. O meu pecado ele derrama sangue, o meu pecado ele custa um preço. Não que para nós seja diferente, só que a gente perde essa noção, a gente perde essa mentalidade de que o nosso pecado derramou o sangue de Cristo na cruz. O nosso pecado colocou Jesus no Calvário, entendeu? Então a gente se joga na graça de graça, né? Não que nem eu falo, vamos salientar aqui, né, que é a razão do nosso estudo hoje. A graça ela é de graça e Deus fez isso não porque a gente merecia, não é? O Sidney já falou aí, graça é um favor imerecido. A gente não ganhou a graça de Jesus Cristo porque a gente é bonitão, porque a gente é bonzinho, mas porque Ele já nos amou desde o começo, na criação. Então Ele se deu, a gente não fez nada para merecer. Só que o problema é quando a gente coloca essa graça barato demais, quando a gente despreza, né, assim como o homem lá no começo, eu já estou terminando, já que eu falei bastante, né, o homem lá no começo, ele vilipendiou, ele escarneceu da santidade de Cristo, aliás, a santidade de Deus. O homem hoje do século XXI continua da mesma forma, escarnecendo do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando a gente vende, né, ou é bombardeado com anúncios de que não, Deus te ama do jeito que você tá, Deus não precisa de mudar nada não, tá bom? Vem e assim, com distorções, né, a gente consegue pegar versículos fora de contexto da Bíblia e criar teologias em cima disso. Eu quero citar um versículo aí, Rodrigo, para ir de acordo com o que você está falando, ou ir contra. O Sidney, a gente estava batendo papo, né, Sidney? Você citou aquele texto de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Será que a gente não pode fazer, quanto mais a gente peca, mais graça vem sobre a nossa vida? Será que é isso mesmo? Então, Hein, Sidney, como é que é isso aí? Então, tem muita gente que usa esse texto aí, né? Me fez lembrar, né, daquele texto que Jesus está na casa lá
tá lá na casa de alguém lá, né? E aí a mulher vem, beija os pés dele, né? Faz aquele ato de adoração ali, né? E o dono da casa, né? Tal, aí Jesus fala assim: haviam duas pessoas deviam um homem, né? Canta aquela parábola, né? E aí, quem ama mais? E quem vai amar mais quem perdoou a dívida, né? Aí o homem da casa, então, provavelmente, com certeza é aquele que devia mais. Assim, pois é. Então, as pessoas usam esse artifício, né? Ou usa isso para falar assim: não, eu sou um pecador e Jesus me perdoa de qualquer jeito, né? Então, onde abundou a graça, superabundou a graça de Deus. E aí, tá lá em Romanos 5:20, né? Só que Paulo está falando de uma outra, o contexto ali é completamente outro. Ele está explicando ali é como a gente vem falando, né? Eu gosto muito de Paulo, né? Porque Paulo ele vai desdobrando, né, o assunto, né, os argumentos dele, um vai encaixando no outro. Então, se eu pegar esse texto aí, Fernando, isoladamente, ele dá margem para o que as pessoas estão fazendo hoje. Sim. Não é? Tipo, não, eu posso pecar à vontade, cara. Por quê? Porque já está perdoado. Porque Deus perdoa. Ah, não. Deus é amor. Deus é amor. Você, como cristão, você tem que me amar. Você tem que, por quê? Você tem que me aceitar, você tem que me tolerar a minha homoafetividade, o meu vício, o meu. Cara, em amor. Mas vai ter um momento que isso vai encerrar. Vai ter um momento em que a porta da arca vai se fechar, cara. Uhum. Não é? Isso aí é o que Cristo quis dizer, né? Quando ali o Satanás, né? Quando o momento ele estava sendo tentado, você não tentarás o Senhor teu Deus, não é? Então o que significa não tentar a Deus? Tentar a Deus é exatamente isso, querer colocar Deus à prova, querer colocar a misericórdia de Deus à prova. Quando o homem peca, sabendo que está pecando, na certeza de que Deus vai perdoar ele. Pela fé, nós acreditamos que Deus ele perdoa sim o homem de todo e qualquer pecado. Mas quando a Bíblia é bastante clara, o pecado ele é perdoado mediante o arrependimento. Agora, se a pessoa peca deliberadamente, se jogando na rede da graça, aí não, aí é você tentar a Deus. Aí você está querendo colocar a misericórdia de Deus à prova. E o próprio Jesus Cristo falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é? Só para você ter uma ideia, eu fiz umas anotações aqui no livro do Bonhoeffer, né? Olha quantos anos atrás ele escreveu isso. E é incrível, cara. Eu fiz algumas anotações, né? Então ele diz assim, ó, a essência da graça seria justamente essa. A fatura paga antecipadamente e para sempre, né? De um cartão. Se a fatura já está paga, pode-se obter tudo gratuitamente. Porque o custo é muito alto, também são incontáveis as possibilidades de seu uso e desperdício. O que seria a graça, se não barata? Aí ele continua. A graça barata é graça como doutrina, como princípio, como sistema. É perdão dos pecados como algo já dado por certo. É o amor de Deus como conceito cristão de Deus, né? A igreja que segue esse tipo de doutrina da graça se vê automaticamente beneficiada por ela. Nessa igreja, o mundo encontra cobertura barata para os seus pecados, dos quais não se arrepende e, na verdade, não quer se libertar. Eita! Assim, a graça barata é a negação da palavra viva de Deus, negação da encarnação da palavra de Deus. Cara, parece que ele viveu agora, parece que ele está vivendo agora, sabe? Está descrevendo a igreja de hoje. Exatamente, cara. Um livro de quase 80 anos. É o que você está falando. Quer dizer, isso desde os tempos de Noé, desde a antiguidade. A gente já viu, e parece que esse discurso, e é isso que nós temos conversado, esse discurso, ele atrai, sabe? Ele atrai quando o discurso verdadeiro do amor, né, e da justiça repele, né? Isso daí, né? Para mim não serve. Eu não vim na igreja para ser afrontado. Eu acho que é isso. Opa,
A luz caiu aqui. O que quando a gente fala sobre o sacrifício vivo, né? Que nós somos o sacrifício vivo. Qual é o problema de ser o sacrifício vivo? O problema do sacrifício ser vivo é que quando o fogo chega no altar, o sacrifício vivo, se ele não estiver preparado para ser entregue, ele vai correr, porque fogo dói, né? Sacrifício, a própria palavra por si só já fala. Se sacrificar dói, né? Se sacrificar machuca. Então, quando a palavra confronta, aí é onde Paulo fala, né? Vai começar a dar comichão nos ouvidos e as pessoas vão falar assim, não, isso aí não é assim, não é possível, né? Eu acho engraçado que tem algumas pessoas que começam a usar a bondade de Deus como justificativa para a graça não ser assim. Ele fala assim, não, mas Deus ele é tão bom que ele não vai me condenar por causa de uma coisinha boba como essa. Não é? Então eles começam a usar a própria bondade de Deus contra ele, né? Eles acham que eles podem manipular Deus. Né? Esse é o gancho que eu queria, que eu falei agora há pouco, entre aspas, sarcasticamente, Deus é amor, ou Deus é bom, como Jesus fala, Deus é o único bom. Né? Eu falei, entre aspas, sarcasticamente, Deus é amor. Por quê? Porque muitos têm usado, né, essa bondade, esse amor de Deus, que o amor não, Deus não ama, Deus é amor, é a essência de Deus, né, que é amor. Mas muita gente usa, né, isso de forma errada, como eu disse na outra live, eu repito aqui para que fique gravado, né, e também esclarecendo isso, porque pode ter alguns neófitos entre nós, os novos na fé, que não entendam mal. Mas nós não podemos abusar, né, como eu vou dizer, essa graça barata vai abusar desse amor de Deus. Nós não podemos, né, como eu disse na outra live, nós não podemos pregar um atributo de Deus em detrimento dos outros. Uhum. Deus é amor? Sim, é amor. Deus é bom? Sim, é bom. Mas ele é justo, ele é fogo consumidor e inúmeros outros atributos que pertencem a Deus igualmente. Né? Deus não é desequilibrado. Deus não é desequilibrado. Ele é mais amor, menos justiça, ou mais justiça, menos amor. Deus não tem desequilíbrio, não tem desequilíbrio em Deus. Ele consegue conciliar todos os seus atributos em harmonia. E nós, ao pregar o evangelho, ao viver uma vida com Deus, nós precisamos ter isso em mente. Deus é amor, Deus me ama, sim, mas ele também é santo e quer que sejamos santos como ele é. É o que a palavra nos diz. Sede santos como eu sou santo. Porque eu sou santo, né? Não como, porque eu sou santo. É a vontade de Deus para nossas vidas. Então, Rodrigo e Sidney, pelo que vocês têm falado aí, parece que é possível a gente abusar da graça. Sim. Sim, não tenha dúvida. Não é? E como é esse abuso da graça? Né? Que esse abuso da graça é o que eu acredito que é o que vai baratear a graça, né? Como eu coloquei, quando nós colocamos o slogan, né, da live, a frase de efeito aí, barateando o que é de graça. Se é de graça, como é que a gente pode baratear? Cai justamente nisso, né? A pessoa viver deliberadamente a sua própria vontade. Saca? A pessoa não, ela não entende assim, ó. Não, Jesus é o meu pai, o Abba, né? Manda beijo para Jesus, tal. Mas vive de um jeito, cara, como se Jesus fosse seu parça. Você tá entendendo? Cara, isso me irrita, velho. Isso me incomoda. Como o Paulo Júnior fala, né? Um Deus de boné para trás, né? Tá entendendo? E aí o cara vive uma vida completamente aleatória. Cara, não estou falando, a Bíblia fala para nós, como o Fernando acabou de dizer, a Bíblia nos impulsiona, nos encoraja, nos impele a ser santo. As pessoas estão esquecendo disso, sabe? Sim. A santidade, o arrependimento. Tem muita gente que até cita o texto, né, que fala, de Crônicas, que fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar aí, e orar. Se humilhar, orar, né? E se arrepender dos seus maus caminhos. Se arrepender dos seus maus caminhos. Então, o condicional vem sempre antes. Então, o que ele quer dizer? Então, Sim, diante né? disso... O si primeiro.
Né? Aí vem a promessa, né? Aí vem o agir de Deus, né? As pessoas estão esquecendo disso, cara. Elas pulam essa parte e vão lá no... É igual eu falei. Pregar sobre João 3,16 é lindo. As crianças sabem de cor e salteado o João 3,16. Mas esquecem do restante do texto, que é aquele... Sabe o que as pessoas pensam? Como eu pensei muitos anos, mesmo eu não sendo religioso, até pelo contrário, eu me dizia ateu, sabe? As pessoas pensam que existirá um dia um julgamento. Sabe o princípio do catolicismo? Não, nós vamos morrer e vai ter o alto da compadecida. Vai ter um Jesus lá. O período intermediário, né? O purgatório. Não, vai ter um julgamento, e aí vai vir Deus, vai abrir o livro da vida, vai vir o diabo, vai abrir o livro das malcriações, né? Que você fez, e aí vão ficar. Não, você fez isso. Não, mas ele aqui, ó, ele ajudou, ele fez caridade. Ah, mas você respondeu sua mãe. Ah, mas ele ajudou o pai a lavar o carro. Cara, vai equilibrar a balança. Vai equilibrar. E isso a gente vê em muitas religiões, né? A meritocracia, os egípcios, né? Os deuses egípcios lá, tem lá o deus da morte lá, que ele vai pesar o coração. Enfim, tem tudo isso. Então, isso vem desde lá de trás, cara. Irmãos, você que está assistindo, em nome de Jesus, in Jesus' name, esse julgamento não vai acontecer, tá? A Bíblia, essa Bíblia aqui, ela, lá em João 3, 17 e 18, fala que aquele que não crer em Cristo já está condenado. Já está condenado. Depois disso, vai lá para Hebreus 9, 27, que diz assim, ó. Depois cabe o homem viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não vai ter uma vida intermediária, um purgatório, não. Você já foi julgado. Você já está condenado. Então, existem as etapas, né? De um processo judicial, né? Então, você já está condenado. Vem agora a sentença. Você já está sentenciado. Agora vem o quê? O juízo. Se você não aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o Salvador da ira de Deus, então cabe a você somente o juízo. Cabe um homem viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem meio termo. Não tem estado intermediário que a sua alma vai... Não. Isso daí, a Bíblia é muito clara e ela se completa, sabe? Ela se completa. Não haverá isso daí. Se você está esperando um julgamento, não haverá esse julgamento. Se você está em Cristo, você foi justificado. Você não foi inocentado, você foi justificado. E é outra coisa, né? Agora, se você não está em Cristo, você já está condenado. Você já foi julgado, sentenciado e condenado. Agora, o que resta é a sentença, é o cumprimento da pena, que é o juízo. Sim. Não é isso? Eu queria pegar esse gancho aí. Excelente, Sidney. Amém. É isso mesmo. Nós somos salvos pela graça. Essa é a graça de Deus, a verdadeira graça, né? Que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós sem o nosso merecimento. Nós não merecemos isso. Deus fez por sua bondade. Só que é o segundo passo. E tem muita gente parando aí. E Deus requer de nós, como seus filhos, como qualquer pai, qualquer um que estiver nos assistindo, que é pai, vai entender. O que um pai deseja de um filho? Embora hoje em dia tem muito pai que bota no mundo e esquece, mas a maioria, o padrão, é um pai que cuida de seus filhos, que quer o melhor, que quer ver o seu filho andando de uma forma digna, de uma forma justa, né? E aí eu queria citar o texto de Paulo, à igreja de Tessalônica, e no capítulo 4, versículo 1, né? Paulo diz assim, além disso, porque Paulo vinha falando outras coisas a respeito de Deus, além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que,
assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. Aqui, acho que a gente pode partir para o próximo ponto. A diferença da verdadeira graça e essa graça barata que tem sido ministrada hoje, como a gente falou no começo, esse evangelho diluído, né? Esse perdão sem arrependimento. A palavra de Deus nos diz que temos uma maneira de andar. A partir dessa salvação, a partir desse encontro com Cristo, a partir de que a graça invade nossas vidas com a salvação, Deus quer de nós uma forma de andar, né? Como Paulo diz à igreja de Tessalônica aqui, uma maneira que convém andar, né? E hoje tem se dado pouca ênfase a isso. Muita gente vem para a igreja, como há muitos séculos atrás, né? E algumas igrejas, algumas religiões trazem isso até hoje, como no catolicismo, que a salvação, parte da salvação é feita pela igreja. O estar na igreja é parte da salvação. Não, a salvação é pela graça, como a gente falou aqui, só que aí é uma outra etapa. Aqueles que Deus traz para si, ele deseja algo, deseja uma vida, como a palavra diz que Jesus morreu a nossa morte e que nós devemos viver a sua vida. Qual é a vida de Cristo que nós devemos viver? Então, esse é o segundo passo, que é tão importante, né? Ou para nós, depende de nós, essa parte vai depender de nós, uma atitude nossa de como convém andar. Aí é que vai diferenciar a graça dessa graça barata, que a gente só se chega na igreja, aceita, né, que Jesus nos salvou e pronto, acabou. Estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, e eu não preciso fazer mais nada. Vou continuar vivendo no pecado, porque, como a gente disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então esse é muito pensamento de muita gente, mas é o contrário. O que a palavra de Deus vai nos dizer é o contrário disso. Sim. Eu tô... Não, pode falar, sim. Ó, só para completar o que você está falando, só para continuar o que você está falando. Ó, tem muita gente que usa esse texto, né, isoladamente de Romanos 5:20 que eu citei, que nós citamos aqui, né? Então, Paulo, ele falou para Tessalônica, para a igreja em Tessalônica, e também, agora ele falando aos romanos. Olha só, ele diz lá em 5:20, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Primeiro, as pessoas hoje, elas não entendem, ou pelo menos não são ensinadas a entender isso, de que o que faz separação entre nós, a pessoa e Deus, é o pecado. Ah, mas Deus, como assim separação? Deus não é onipresente? Oh, meu Deus do céu. Né? Vamos lá. Então, a primeira coisa é ter consciência. Mas, à medida que o pecado aumentou, eu estou lendo na NVT, mas à medida em que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Né? Portanto, assim como quando Paulo fala portanto, ele está fechando um pensamento, né? Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, olha o que Paulo fala, eu amo Paulo, cara. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Nenhuma. É o que o Fernando ele falou, fala né? assim, Vão pecar claro mais que não. Olha o que Paulo tá falando assim, ó. De então, forma alguma. Claro que não, você tá maluco, né? Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aí vem um cara, ou uns caras, com um discurso vestido de, sabe, uma voz aveludada, um ambiente propício, e fala assim, cara, você é o ponto fraco de Deus.
Eu não sei que Sem Deus, você- talvez seja, mas eu não sei qual Deus é esse, né? É um outro Deus, é um Deus com D minúsculo. Sabe? Ah, gente, olha só. Sem vocês, Deus não é nada, cara. Porque vocês são o centro da vontade de Deus. Sem vocês, Deus não tem vontade. Sabe? Isso me incomoda, cara, de uma forma. E isso arrasta uma geração inteira, cara. Isso arrasta uma geração. Eu tenho grandes amigos, né? Vamos dizer assim, que ouvem essas coisas e compartilham, mandam para mim. Eu falo assim, meu, pelo amor de Deus, cara, vamos ler a Bíblia, vamos, sabe? Eu vou te indicar umas pregações um pouco mais bíblica, né? Parar de comer McDonald's e comer feijoada, né? Como a gente disse no começo, esse é o intuito da gente estar aqui, de alertar o povo de Deus, aqueles que são sinceros, que têm um coração sincero para buscar a Deus, que tem muita coisa que tem sido pregada por aí, até de muitos pregadores famosos. Um alerta que eu deixo aqui é: não avalie um pregador pelo tanto de seguidores que ele tem no YouTube. Pode ser que um bom pregador tenha muitos seguidores, mas não obrigatoriamente. Tem muito falso profeta, falso mestre aí com milhões de seguidores. Então, não, esse cara tá todo mundo vendo. Não vai por aí. Isso é uma armadilha muito perigosa. Tudo que é pregado, o seu pastor... Eu sempre falo, quando eu trago uma mensagem na minha igreja, seja onde for, eu sempre falo, se eu ou qualquer outra pessoa dizendo que está pregando o evangelho, tudo deve ser comparado com a palavra de Deus, não com o que fulano falou, está pregando a Bíblia. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Se aquele texto vai contra um outro texto, então tem algo errado. Ou é uma má interpretação, ou é uma má vontade mesmo. Então, é muito importante entender a Escritura como um todo. Se um texto vai contra outro, como eu disse, dos atributos de Deus. Se um atributo é pregado em detrimento a outro, tem algo errado. A Bíblia ela não se contradiz, né? Nunca. Então, o que acontece muitas vezes é, por exemplo, a pessoa ela vai pregar, né? E aí ela tem um conceito. Ela tem um conceito dela, né? E aí ela vai buscar, aí tem alguns tipos de pregações, né? Tem a textual, tem a tópica, né? E tem a pregação expositiva, que particularmente é a que eu mais gosto. Uhum. Só que, como dizia o profeta Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer. Então, os caras têm que pregar 500 vezes na semana, como é que o cara vai preparar uma mensagem, né? E aí, meu irmão, o pregador, ele tem lá um monte de convite e tal, e glória a Deus por isso, vai pregar mesmo. E aí ele tem um conceito formado na ideia dele, ele fala assim, vou falar sobre amor. E aí o que ele faz? Ele faz uma coxa de retalho. Vai lá na Bíblia de Concordância, vai no Google lá e coloca amor na Bíblia. Sim. E aí ele pega textos para amparar o conceito que é dele. Exatamente. Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra. Sabe por quê? Porque quando eu prego a palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Entendeu? Agora, o que é um erro é eu pregar um conceito da minha cabeça e falar que foi Deus que falou. E usar versículos bíblicos para justificar isso. Isso. E dá base, entendeu? Então, você que está nos assistindo aí, faça como os bereanos. Segura o glória a Deus. Segura o glória a Deus, confere lá, vê se é isso mesmo. Depois você dá o glória a Deus, o aleluia, sai rodopiando, faz o que você quiser. Mas antes, para pensar. Eu aprendi com o meu primeiro pastor, ele falou isso, ele falou assim, pastor Paulo Magalhães, ele falou assim, o dia que alguém falar um texto da Bíblia no púlpito, pegue a sua Bíblia e compare. Abre lá, leia antes e leia depois. Isso chama contexto. Uhum. E vê se bate com o que o cara está falando. Ele falou assim, pode ser eu. Olha o que ele falou. Pode Sim. ser eu que estiver pregando. Se eu citar um texto, vai lá e confere. Então, eu aprendi desde pequeno, né?
Eu e o Fernando estamos aí, né? Já batemos as 2 décadas de evangelho, né? Graças a Então eu Deus. aprendi dessa forma, cara. E eu não. Pode ser o Hernandes Dias Lopes. Estou assistindo. Ele falou, eu vou lá na minha Bíblia lá e pá, pera, caramba, o cara bateu em cima, tá certinho. Bateu, foi isso mesmo. Por quê? Irmãos, eu tô falando demais, né, hoje, né? Mas Não, fica lá. posso falar isso. Quando um texto foi escrito, só para as pessoas que estão nos assistindo entender uma coisa. Quando um texto foi escrito, ele foi escrito com um propósito. Ele era endereçado a alguém e ele tinha um contexto, ele tem uma eu esqueci, fugiu agora o nome, mas ele tem um objetivo, o conteúdo dele, ele tem um objetivo, entende? Então, ele foi escrito com um propósito. Para quê? Para que o autor comunicasse a sua ideia para o receptor. E o receptor, ele sabe do que Paulo, Pedro e todo o escritor aos Hebreus está falando ali. E diferente do que muitas pessoas ensinam, a interpretação bíblica, ela não é particular. Não quer dizer assim, não, o texto tem um sentido para você, para mim ele tem outro. Não. Isso é relativismo. O sentido do texto é o mesmo para todo mundo, entendeu? Exato. É o que o Sidney falou. O escritor, quando ele escreveu com uma intenção no coração. Essa é a palavra. Eita, a intenção. Né? E a intenção dele, ela é geral, ela é universal, ela é o mesmo para todo mundo. Para gentil, para judeu, para rico, para pobre, para escravo, para livre, ela é para todo mundo. Não, né? mas na verdade, aí eu vou discordar. Começou, né, o debate, né? Vou discordar. Não, ela foi escrita para um povo naquela época. A Bíblia não foi escrita para mim e para você. Certo. Entendeu? Não, mas... Então, quando eu leio a Bíblia, eu posso contextualizar. Por quê? Sim, porque ela não foi escrita para aquele tempo, mas ela foi escrita naquele tempo. Certo. Mas o que ela está tratando? Ela está tratando caráter. Ela está tratando atitude. E isso não é atemporal, é acultural. É isso que eu falei. Aqui então, assim, às vezes a palavra que o autor escreveu, ela é a gente não pode usar o anacronismo, ela serviu para aquela época. Exatamente. Mas o que quando as pessoas falavam para Jesus, né, que os seus discípulos não lavam a mão, mas o que significa para a gente hoje lavar a mão? Para a gente parece uma coisa sem sentido. Mas a força da palavra, a força do ensinamento está nas palavras de Jesus. Né? E o que Jesus respondeu, ela é atemporal. Ela serve para todo mundo. Aí então, o pregador tem que ter. Eu só vou falar isso e vou me calar, tá, gente? Não se cale. O tema é bom. O tema é bom. Porque sabe por quê? Porque senão a pessoa ela cai fora, ela sai ela tira as pessoas da graça. Você tá entendendo? A pessoa precisa entender. Então, quando, por exemplo, você usou o texto, né? Porque os discípulos lavam a mão. O pregador tem que explicar para a igreja. Sim. Igreja, isso aqui quer dizer isso aqui, ó. Ele tem que ser honesto com o texto. O que isso serve para nós hoje? Bom, aí ele vai ter que contextualizar. Entende? Ó, isso para nós não serve. Então, então quer dizer que eu não preciso usar o solidel, o kippah? Entendeu? Então quer dizer que eu não preciso ter na minha porta lá? E às vezes, algumas pessoas, e eu tenho percebido isso até em discussões recentes, que algumas pessoas usam isso para ignorar todo o resto. Então ele fala assim, não, é porque aquilo que foi dito para um outro povo numa outra época. E isso, por mais que a lição tenha sido bonita, não se aplica a mim, porque não foi escrito para mim. Foi escrito para outro povo em outra época. Então a gente pode usar talvez como uma referência, mas não como uma ordenança do Senhor. Não é? E aí é que começam, abre a porta para a graça ser vendida de graça, não é? É aquelas pessoas que acham que ele pode criar o próprio evangelho. Ele fala, eu vou ler a Bíblia e vou ver de que maneira que eu consigo me encaixar aqui, não é? E as pessoas se esquecem que é o próprio Jesus, né? Quando foi indagado, o Judas perguntou para ele, né? Senhor, como que se explica que tu se manifestará a nós e não ao mundo? Aí Jesus respondeu, é muito fácil, Judas. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o que é guardar a minha palavra? Guardar a minha palavra é você decorar os versículos bíblicos? Guardar a minha palavra é você colocar na frase da camiseta?
ou se não ir lá cantar um hino na live do Facebook. Guardar a palavra e viver a palavra de Deus. Então Jesus está falando que se você me ama, você vai viver minha palavra, você vai viver segundo os meus preceitos. Você vai viver do jeito que vocês foram ensinados desde lá de trás e o sacrifício de Jesus Cristo veio para reforçar. Né? E ele continua falando, aquele que me ama, ele vai guardar a minha palavra e o meu Pai então vai amar ele. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Olha que coisa mais linda. Então Jesus está condicionando a ele habitar dentro dos homens, contanto que os homens guardem a palavra. Não é? Então, eu não lembro agora onde está, né? Mas diz que eu guardei a tua palavra no meu coração. Meu coração não pecar contra ti. É Provérbios. Salmos 119, não é? Sim. Eu queria pegar um gancho aí do que o Sidney falou, dos contextos. Esse é um dos grandes problemas que muita gente fala que não entende a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não entendo. Por quê? Porque pega um versículo Sim. isolado e é difícil entender, principalmente o que a gente falou na outra live a respeito do Antigo Testamento. O pessoal pega um texto isolado no meio do Antigo Testamento, por exemplo, pega a famosa caixinha de promessa, né? Pega a Bíblia e pá, abre lá no meio e cai em Levítico. E aí fala do sangue derramado no dedão de Arão. E aí, como é que vai entender? É claro que não vai, porque tem um contexto, né? Então é muito importante, frisando isso, a leitura de texto, que nem um livro, né? Eu estava vendo o pastor Zé Bruno, ele estava ministrando na igreja dele o livro de Atos, né? E pegou Lucas, né? Desde o começo, Lucas escrevendo para Teófilo, por que Lucas escreve para Teófilo, e Lucas vai escrevendo, vai contando todo o evangelho, toda a obra de Cristo, ele termina, ele começa de novo em Atos, contando todos os atos dos apóstolos. Então tem um porquê, tem uma história. Cada livro, cada carta de Paulo tem um fundo, um background, claro que é por trás, da história, cada cidade. Por que aquela cidade, por que aquela igreja, por que Paulo estava escrevendo daquela forma? Né? E eu queria citar um texto que eu estava lendo essa semana, de Números, que vem a calhar com esse negócio da graça barata, que muita gente, né, tem trazido muita gente para a igreja, mas não tem ensinado, não tem feito um discipulado, como o título do livro, né, em questão, do Dietrich Bonhoeffer, né, o discipulado, que não tem feito um discipulado, não tem ensinado as pessoas a caminhar com Cristo. E o pessoal tem se baseado nessa hipergraça, né, tem alguns chamando de hipergraça também, a gente não citou esse termo ainda, mas a graça barata também tem sido chamado de hipergraça, ou graça libertina também, né, que talvez seja, que vai extrapolar, vai abusar da graça de Deus. E muitos falam, não, o Deus do Antigo Testamento é diferente, é um Deus que tinha julgamento, que fulminava as pessoas, e agora não, no Novo Testamento é um outro Deus, a gente falou isso na outra live, e é interessante, eu estava lendo em Números, né, quando o povo, Deus fica irado com a rebeldia do povo de Israel, e Deus ia destruir todo mundo, Moisés intercede pelo povo, e Deus desiste de destruir o povo. Só que Deus, e o povo estava caminhando, a promessa de Deus para o povo de chegar a Canaã, a terra prometida que tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E aquele povo irrita Deus pela sua má conduta, pela sua dura serviço, e Deus quer destruir, Moisés intercede, Deus não destrói, mas fala, mas esse povo não vai entrar na terra. Esse povo não vai entrar na Terra Prometida. E eles rodaram, e a história vai nos contar, né, que eles rodaram no deserto até que todos aqueles, exceto Josué e Caleb, morressem. O povo só entrou na Terra de Canaã depois que todos eles, acima de 20 anos, diz o texto, morreram, porque eles foram desobedientes ao Senhor. Então, tem muita gente achando hoje em dia que porque Deus não fulmina ninguém, Deus tá bonzinho. Só que esqueceram de falar isso para Ananias e Safira. Que Ananias e Safira pecaram e foram fulminados e morreram na hora. E já era graça, porque Jesus já tinha vindo. Tem gente que se joga nas promessas, que vem aquela famosa frase lapidada, né? Que crente que tem promessa não morre. Que promessa? Não, mas quando eu era criança eu recebi promessas de que eu ia viajar para muito longe
eu ia para outros países e isso ainda não se cumpriu. Então, antes que não se cumpra, o Senhor, eu vou fazer o que eu quiser, porque de uma maneira ou de outra eu vou acabar voltando. Primeiro de tudo, né? Flash news, isso daí é uma interpretação muito errada da palavra. Se você vê lá em Hebreus 11, né, na famosa galeria da fé, né? Então o autor de Hebreus ele vai escrevendo que muitos homens fizeram grandes coisas e ele chega, tem um versículo que ele chega no final e fala assim, e morreram antes de terem... Não viram a promessa. Não viram a promessa. Então, muito cuidado com esses crentes que têm promessa, morre. Outro negócio dos sonhos. Eu estava conversando hoje com o Thiago, que esteve aqui na nossa live, na última live, a respeito dos sonhos, né? Que teve uma época aí que era uma moda, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Realmente. E pegam o texto de José. A José sonhou e aconteceu e tal. Meu, que lindo. Mas, olha a vida de José. Então, vou chegar lá, não pulo. Espera eu molhar o bico. Quem deu o sonho para José? Deus deu o sonho para José. José não comeu uma feijoada e teve um pesadelo e acordou achando que ele ia ser rico e governador do Egito. Tem gente aí que come a pururuca e vai dormir e sonha e acha que Deus é obrigado a cumprir aquilo. Tem gente que acorda e fala, não, eu vou ser rico porque um cara na televisão falou que Deus quer que todo mundo seja rico. Então é o sonho de Deus que todo mundo seja rico. E ele fica cobrando a Deus que ele fique rico. Mas Deus em nenhum momento falou isso. Deus não deu esse sonho para ninguém. Aí ele não fica, se frustra e sai triste da igreja porque... Pois é, porque aí culpa Deus falhou com ele. E aí culpa a Deus, né? Eu estava ouvindo o pastor Manuel de Oliveira hoje, né? Que tem a igreja aqui em Framingham, nos Estados Unidos, em Massachusetts, e ele falando que o evangelho não promete uma vida lisa para ninguém. Não tem aquela, agora eu me converti, e a graça barata vem nessa linha também. Agora você se converteu, você entrou para a igreja, né? Agora vai dar tudo certo. Seus problemas se acabaram. Pare de sofrer, como é slogan de algumas igrejas. E aí a pessoa cai num buraco ou numa cratera e vai culpar quem? Aquele falso profeta que profetizou algo que não está na Bíblia? Não. Culpa a Deus e se desvia. E aí é que começa o estrago desse evangelho diluído, né? E aí, falando do sonho, né, pegando o gancho, né? Como foi a vida de José? Você está preparado para ser jogado na cova, ser vendido como escravo, servir como escravo, depois ser preso injustamente? Tudo aquilo estava no plano de Deus. Aquele era o sonho de Deus para José. Por quê? Porque lá na frente Deus tinha um plano para todo o povo, toda a família de José e toda a nação. É o plano de Deus. Então não é uma coisinha que era só na vida de José para José virar governador do Egito só para ele ficar rico. E outras coisas, né? José ele passou por uma série de provas. Ele foi provado em todo o tempo, porque Deus deu a ele um sonho e colocou ele dentro do plano. Mas e se ele não tivesse sido aprovado nas provas que ele foi submetido, Deus ele podia muito bem mandar um raio ali e acabar com José, ou José morrer na prisão e Deus levantar outro, né? A gente não pode achar que nós somos insubstituíveis dentro do plano de Deus. Não é? Então eu tenho uma obra para fazer e se eu não fizer não vai acontecer. Se eu não for lá pregar, hoje não tem culto. Se não for eu liderando, essas pessoas não vão chegar em lugar nenhum. Não é? Então a gente tem que ter muito cuidado. Cobertura espiritual. José não chegou... Sem mim nada podeis fazer, né? Quem disse isso foi alguém que podia. José, ele chegou aonde ele chegou, não é só porque Deus deu o sonho para ele e falou que ia fazer. Ele chegou, foi como se Deus dissesse assim, eu te dei esse sonho. Guarda a minha palavra, anda no meu caminho e você vai chegar, esse sonho vai se cumprir. Não é porque Deus ele não tem a obrigação de cumprir o sonho de ninguém. Não é mesmo os sonhos que ele mesmo dá. Ele falou, eu tenho isso aqui para você. Esse é o prato que eu tenho para você. Você está disposto a correr comigo até o final? Né? Que naquele versículo lá que eu estava lendo de Judas, né? Quando Judas inquiriu Jesus, aí ele continua falando lá que aquelas pessoas que não guardam a palavra, o Espírito Santo de Deus também não habita nelas. Então tem gente que usa, eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de mim. Então, se eu cometer algum pecado, né, como eu vi aí um pregador
famoso dizendo esses dias, não tem problema, porque se você peca, se você tem o Espírito Santo dentro de você, e mesmo você pecando, você não deixa de ser templo. Opa, pera lá, acabamos de ler ali em João, né, dizendo assim que se você guardar a minha palavra, então você vai ser motivado pelo Espírito. Então o Espírito Santo vai cumprir as coisas dentro da sua vida. Então se você não anda na palavra, você não tem o Espírito. Se você não tem o Espírito, não há que se falar em graça. Não há que se falar que você está recebendo a graça e pode contar com a graça como certeza. Essa daí é a base do barateamento da graça, né? Uhum. As pessoas, elas vivem dessa forma. E muitas vezes, eu falo as pessoas, mas nós vivemos assim, né? Vivemos numa vida totalmente deliberada. Cara, tem uma coisa que eu costumo dizer, que muitas vezes nós pedimos perdão, né? E falei, né? Sem o arrependimento, né? Nós falamos sobre isso. Por aquilo que nós fizemos. Mas, cara, Deus abre, escancara, assim, oportunidades para nós fazermos a vontade dele. E aí, no final da noite, ou no começo do dia, nós oramos: Senhor, faça em mim a tua vontade. Filho, mas eu tentei te buscar ontem, mas você se deu de desentendido. Aquela pessoa, você só precisava falar que eu amava, né? Você só precisava ir lá e dar um abraço nela, né? Cara, isso existem tantas coisas, né, que a igreja deixa de fazer. E quando eu falo igreja, eu falo nós como igreja, né, como membros do corpo de Cristo, nós como família de Deus, né, nós não estamos nem aí para o que o Pai está falando, né? Nós não estamos nem aí para o que o Pai está falando. O Pai está falando: olha o necessitado, olha a casa da viúva, olha a casa do órfão, olha o estrangeiro, olha... Não. Tô pouco me lixando para o que Deus tem, e eu vou viver a minha vida do meu jeito, tá? Na igreja, aí eu levanto a mão, dou glória a Deus, eu dou minha oferta, e tá tudo certo, eu tô cumprindo, eu tô fazendo a obra de Deus. Cara, a obra de Deus é ensinar quem é Jesus. Essa é a obra de Deus. Nós não podemos negligenciar isso, achando que nós estamos... tá tudo bem se eu estou na igreja, e nós falamos isso nas últimas lives, né? Não tá tudo bem. Eu estar na igreja não faz de mim um cristão. O que faz de mim um cristão é eu entender que a graça foi um valor muito alto que foi pago. Não foi nada de graça. Jesus foi pago um alto preço para que hoje nós tivéssemos liberdade, e não uma liberdade de fazer o que a gente quer. Se Jesus é Senhor, então deixa ele ser Senhor na sua vida, caramba. Sim. Eu já fico nervoso já com esse negócio. Ele é Senhor até nas áreas que eu permito que ele seja Senhor na minha vida. Não é? Senhores, aí, eu queria apertar um pouco os parafusos agora para a gente caminhar para o final. Sim, já eu tô tá achando que tá indo muito solto. Vai sangrar, Fernando. E assim, como eu disse no começo, e é a nossa base. Nossa base é o exemplo de Jesus Cristo, que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós. Como servos, como chamados de cristãos eram os pequenos cristos. Então, nós somos o exemplo, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo e que nós devemos seguir. O que Jesus disse lá em Lucas 9:23? Jesus diz: se quiser me seguir, se quiser vir após mim, se quiser, como a gente falou, é uma condicional. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a seguir. Que nem tem alguns que falam que hoje em dia tem gente que começa a frequentar a igreja, diz que é servo do Senhor, como se fosse um favor para Deus. Vou fazer um favor para Deus e vou começar a ir na igreja, vou dar umas moedas lá, vou cantar umas musiquinhas lá mais ou menos, e eu vou fazer um favor para Deus. Jesus falou: se você quiser me seguir, se quiser, você vai se negar e pegar a sua cruz todos os dias e me segue. Esse seguir, eu estava vendo uma explanação desse texto do original muito interessante. Esse seguir, quando Jesus falou para os discípulos, para aqueles que os ouviam, o me siga, todos entenderam muito bem. E era algo muito mais profundo do que a gente entende hoje. O seguir era você não tirar o olho da pessoa.
um mestre, um rabino naquela época, ele não falava para os liderados, eu estou indo para lá agora. Ele simplesmente ia. E aqueles que o queriam seguir corriam para acompanhá-lo, não perdiam ele de vista. Então, o seguir a Cristo é não perder de vista. E como Jesus disse, se você quiser, é dessa forma. Então, ao contrário do que a graça barata vai nos dizer, que está transformando num caminho largo, que você vem, e aí você vem se achando o máximo, vem se achando que Deus está precisando de você. Isso que essa graça barata tem trazido na cabeça das pessoas, e muitos pregadores aí, como a gente falou, né, que tira essa importância, tira o valor dessa graça, o valor da morte de Jesus, dizendo que nós somos o ponto fraco de Deus. Sem Deus nós somos nada. Essa parte desse texto de Lucas 9:23, tome a sua cruz a cada dia. A gente falou na outra live, o tomar a cruz é você reconhecer o seu pecado, reconhecer quão falho você é, quão horrível nós somos, eu e você, né? Não quero apontar, a ideia não é apontar o dedo na cara de ninguém, é para todos nós isso, para todos nós. Então, que fique aqui, né? Esse chamado de Jesus, e tem outros textos. O Novo Testamento é repleto de textos desse, né? Como Romanos 8:8, que vai dizer assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós precisamos levar uma vida de santidade. Quem é esse que está na carne? É o ímpio? Não é. É o crente carnal, como o Paulo vai falar também lá em 1 Coríntios 3, de 1-3, que eu acho esse texto muito legal. Eu estou me estendendo um pouquinho, mas só para mim praticamente encerrar. 1 Coríntios 3, de 1-3, Paulo vai dizer assim, para os crentes da igreja de Corinto: eu, irmãos, não pude falar a vós como espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Né? E aí ele vai falar que uns são de Paulo, são de Apolo. Sim. Então, ele era o povo que estava na igreja e ele chamava de crentes carnais. E isso é um alerta para todos nós. Para todos nós. Né? Como eu disse, não quero apontar o dedo na cara de ninguém, mas eu falo, a palavra de Deus vem para nos confrontar, a todos nós. Não podemos ficar só no texto de não julgueis, e Deus amou o mundo de tal maneira. Não. Deus quer que a gente leve uma vida santa, que a gente se negue a cada dia, pegue a nossa cruz, né? E tem outros textos. Hebreus 11:6 vai dizer que Deus é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Muitos falam, Deus é galardoador. De quem? De todo mundo? Não. Daqueles que diligentemente o buscam, que querem andar em retidão. A esse tem galardão de Deus. Não. Né? Então aqui absorvendo, que diremos nós, pois, né? Cara, a Bíblia, ela, infelizmente, né? Infelizmente, as pessoas, os pregadores, né? Eles não têm esse cuidado, eles querem. Eu não sei, cara. Eu posso estar falando bobagem, sabe? Mas as pessoas, os pregadores, ultimamente, eles são movidos aos glória a Deus e os aleluia. E aí, cara, eu aprendo uma meia dúzia de palavras que motivam, né? Que fazem palavras de efeito, né? Como diz um pastor amigo, né? Ele falou assim, cara, você quer aprender eu te ensino uma meia dúzia de palavras de efeito, você prega, a sua agenda vai lotar. A sua agenda vai lotar. Cara, não é isso, não é isso. Eu tenho buscado, sabe? Eu não vou medir ninguém pela minha régua, porque eu posso me achar em falta, né? Mas eu quero servir a Deus, cara, sabe? E a Bíblia me ensina que a graça, ela é preciosa, né? O Dietrich nos abençoou, né, com essa obra dele, mas a Bíblia, ela é recheada e você, quando você vê a obra de Dietrich, não só essa, como tantas outras, né?
e tantos outros pregadores e teólogos, como eles assimilam, né, a palavra de Deus, muito diferente do que é hoje. Não estou dizendo que todos, estou jogando tudo num saco, né? Que todos os pregadores, senão eu estaria depondo contra mim, contra os irmãos, né? Contra vocês que estão aqui. Mas eu conheço muito pastor bom, muito pastor que prega a palavra, cara, sabe? E ainda que não arranque uns glória a Deus, uns aleluia da igreja, né? Do público, da audiência, mas ele está ali, ele tem compromisso com a palavra, porque ele está pegando a palavra, né? E a palavra de Deus diz que ela nos mostra claramente, nitidamente, sem sombra de dúvidas, que a graça, ela é preciosa. Sim. A graça, ela é preciosa demais para a gente negligenciar, para a gente usar sabe, de viver a vida como o Zeca Pagodinho, né? Vocês estão aí, vocês estão livres dessas coisas, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, cara, eu vou viver na minha vida do jeito que eu achar que eu devo viver. Nós estamos livres do Zeca Pagodinho, mas não estamos livres desses conceitos. Aqui chegou aqui também a mensagem. Não é? Entende? Mas a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia ela é categórica. Sim. E não é política. Isso não é ser politicamente correto. Eu estava pensando sobre isso hoje, né? Estudando para a gente estar aqui hoje. Isso não é politicamente correto, isso é palavra de Deus. De Deus. Então, se você é cristão, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não é seu parça. Eita, pronto, capi. Pronto. Eu gostei de uma frase que o Sidney falou da questão dos pregadores, e eu queria até deixar uma mensagem aqui, né, para os jovens pregadores que estão assistindo a gente, não é? Às vezes não tenha a ilusão de que a mensagem que você está pregando ela está sendo melhor aceita, porque a igreja está pulando, porque a igreja está. Não busque motivar a igreja, não se preocupa se você está pregando, se a igreja está dando glória a Deus, se a igreja. Porque às vezes, teve muitas coisas que às vezes o próprio Jesus falava, né? Que algumas pessoas falam assim: ó, Jesus, a gente não tem como te seguir, porque suas palavras são muito duras. Teve hora que Jesus pregou e a multidão foi embora. Foi embora. Então, entendeu? Então quando às vezes. Então tem muitos pregadores que acham, não, eu tô falando aqui, ninguém tá falando nada, aí eu vou começar a soltar as frases de efeito, que é o que o Sidney falou. Então eu vou colocar aqui umas frases de efeito, que aí o fogo vai pegar, não, meu irmão? Não entra nessa né, por esse caminho, porque não é isso. Não é? O evangelho, às vezes, você vai falar, às vezes. Quando a glória de Deus for manifestada, a igreja vai se alegrar, os irmãos vão falar em línguas, mas não seja esse o objetivo da sua pregação. O objetivo da sua pregação seja ministra a palavra, ensina a palavra. Porque tem palavra que você vai ensinar, ela é muito abençoada, mas ela não é uma palavra que ninguém vai sair dando glória a Deus, é aquela palavra que machuca mesmo o coração, é aquela palavra que quebra o homem por dentro, e essa palavra que é boa. E o homem que é quebrado, às vezes ele não vai encontrar motivação de gritar, de se alegrar, então não pense que porque, né, isso é uma mensagem aos jovens pregadores. É porque pregador velho tem dois tipos, né? Tem aquele que já sabe disso e não precisa de ouvir, e aquele que sabe disso e maliciosamente não usa. E essa é a palavra que eu quero usar mesmo. Ele maliciosamente não usa. Porque é muito fácil você inflamar uma multidão com frases de efeito, né? Como, mais uma vez, vocês já comentaram aí. Eu gostei da frase, né, que o Dan Bezerra, ele diz assim: ao invés de postar versículos bíblicos, tenha boas ações. É aquilo que a gente falou, né? Quem ama a palavra, quem vive eu quero usar essa frase dele para fazer esse questionamento, né? Quem está assistindo a gente, então como é que eu vou saber se eu estou vendendo a graça muito barato ou eu estou realmente praticando? Você analisa você está vivendo, está guardando os mandamentos de Jesus? Não é? Porque a graça barata ela é vendida para você da seguinte maneira: é o evangelho sem sacrifício. Se você está servindo a Jesus Cristo, mas não está abrindo mão de nada, então alguma coisa está errada. Você está vivendo uma graça barata. Porque o estar com Cristo exige um sacrifício. Ah, mas o sacrifício, às vezes, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, mas é isso. Só que o próprio Jesus fala que a alegria do evangelho, não é? Ela te satisfaz. E o evangelho de Jesus Cristo, quando você abre a mão e vive o evangelho de Jesus Cristo, o jugo é suave, o fardo é leve. Então, quando você começa a entender realmente
o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o que é a graça e a misericórdia de Deus, então você se contenta e acha plenitude nisso. Você se completa com o Evangelho e não sente falta de mais nada, não é? Mas para chegar até esse caminho, né, tem muitos pastores aí que estão há muitos anos na estrada e ainda não conseguiram 100% viver isso, e não que eles sejam falhos, eles são homens, e é para esses que Jesus veio, não é? Então é aquele negócio, tá tendo sacrifício, tá tendo, você tá tendo que abrir mão da carne, tá doendo, quando você ouve, quando você lê a Bíblia ela dói no seu coração, tá te quebrando, então tá funcionando. Essa é a graça boa. Agora a graça barata é aquela graça que não te exige sacrifício nenhum. Massageia o ego. Massageia o ego, não. Jesus sabia que você ia pecar e morreu por você, assim mesmo. Não se preocupe, não é? Que nem uma outra frase que é muito errada, né? Que as pessoas costumam dizer assim, que Deus, ele ama o pecador. Não, pera lá, né? Vamos separar as coisas aí. Deus, ele ama o homem que peca, mas ele abomina o pecado, não é? Então o pecador, qualquer pecador, pode ser aquele cara mais malvado que matou a mãe a machadada pelas costas, entendeu? Ele é aceito dentro da igreja. A igreja está ali para ele. A igreja está de portas abertas para ele. Mas não quer dizer que ele vai chegar lá dentro e vai continuar como está, não é? Todo mundo vem como está, mas que haja mudança de vida. Porque se não tiver havido mudança, então você está vivendo a graça barata. Não é? Eu acho bem pertinente, Rodrigo, que você está falando aí. Eu estava ouvindo o Zé Bruno falando, né, que muita gente chega para ele na igreja lá, Casa da Rocha, né, em São Paulo, e fala: aqui, vocês me aceitam assim? Aqui a igreja Casa da Rocha me aceita assim? Ele falou: aqui é um grupo de pessoas que ninguém se aceita, né? E eu, quando saiu aquela confusão aí, que um pastor famoso aí falou: não, homossexual não cabe dentro da igreja. Aí eu penso: o mentiroso cabe, o adúltero cabe. O egoísta cabe, o homossexual não. Cada um vai o fofoqueiro, né? Cada um vai lidar com o seu pecado, cada um vai lidar com a sua fraqueza. Todos dentro. Jesus veio para quem? Só para os doentes. Os outros não precisam. Quem não é os sãos não precisa de Jesus. Sim. Quem são os sãos? Ninguém. Não tem. Isso é lógico. Todo mundo precisa se rejeitar. Né? Porque a graça, ela engloba isso. Que nem você está falando da questão do homossexual. Às vezes, hoje em dia, o homossexual, ele às vezes até sente a vontade. Eu conheço pessoas que eram homossexuais, foram criadas na igreja, conhecem o evangelho. E às vezes fica aquele conflito, às vezes eu sou homossexual, eu tenho interesse, eu quero servir a Cristo, mas eu nasci assim. Então, flash news, meu amigo. Aqui do lado da igreja tem um cara que nasceu mentiroso. E ele tá lutando para não ser mais. Tem ali um outro cara que ele nasceu com alcoólatra, e ele tá lutando para não ser. Então vem cá, vamos dar a mão aqui todo mundo junto e vamos caminhar junto. Porque às vezes a pessoa usa isso como justificativa. Mas não é, né? Principalmente na questão da homossexualidade, que é muito discutido isso, aquela questão, mas ele nasceu assim ou se tornou assim. Não importa. Não importa se ele nasceu assim ou se tornou assim. O que importa é que ele está na mesma pegada daquele cara que não sabe se nasceu alcoólatra ou se tornou alcoólatra. Que o viciado em sexo, ele também vai precisar se controlar. Exatamente. Então, ele é igual a todos. Não quer dizer que o cara, porque ele tem essa questão... Então, agora, você falou. Chegou na igreja, você é aceito. Mas aqui dentro a gente não vai viver em pecado. Então, o homem que mentia não vai mentir mais. O homem que era viciado não vai se viciar mais. O que era homossexual, ele não vai se entregar a práticas homossexuais. É cada um crucificando a sua carne. E cada um sabe onde que dói mais. Eu tenho a minha parte que eu me crucifico mais, você tem a sua, o Sidney tem a dele. E todo mundo que está assistindo, cada um tem a sua parte. Isso. Não é? Então não tem aquele que fala assim, não, mas eu sou o mais pecador, o meu pecado é muito grande. E não cabe. Porque a graça, ela é boa. É infinita. A graça, ela é suficiente. Isso. A graça, ela é ampla e ela como dizer, é suficiente e plena. Só que ela não é barata. O pastor Luciano Subirá fala algo interessante que cabe aqui, que a graça, tem muita gente usando a graça
como uma desculpa para pecar. Só que a graça também é uma capacitação para não pecar. Não pecar, é o que te dá Pelo força. Espírito Santo, é uma capacitação para não pecar, né? E o último texto que eu queria citar de Jesus, quando o pessoal pega a mulher em adultério, né? Foi pega em flagrante e tal, e Jesus falou para ela, onde estão os seus condenadores? Tal, todo mundo conhece esse texto. Jesus fala para ela, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Isso era só para ela? Não, é para todos nós. Para todos nós, mediante a graça, como eu falei, que nos dá poder para resistir ao pecado, o Espírito Santo, né, que nos capacita para isso. A graça não é uma desculpa para pecar, não é uma desculpa para viver a sua vida como você vivia antes e agora ainda você tem o bônus de ir para o céu. Isso não existe. Sim. Você continua vivendo a sua vida que você levava antes, você não entendeu nada. Então Cristo não faz parte da sua vida. Você não é salvo. Se você continuar levando uma vida igual você levava antes, como quando não conhecia Cristo, então não tem graça para você, né? Você não recebeu a graça, né? Então tem que ter uma transformação de vida, que é o que vai mostrar que a graça invadiu a sua vida. Amém. Dá vontade de falar aqui mais umas 2 horas, né? O assunto é muito bom. É bom demais. Mas já estouramos o nosso tempo aí. Então, da minha parte é isso. O que eu falo é você se medir pela régua de Deus todos os dias. Você quer saber se você tá debaixo da graça verdadeira ou da graça barata? Então você se mede pela régua de Deus todo dia. Compara a sua vida com o que está na Bíblia. Não com o que está com o pregador da moda, não com o que está na frase da camiseta e nem naquele hino que você está ouvindo no seu carro, né? Você são sim de valor, né? Para você se manter conectado, né? Porque tem pregador bom, tem frase de camiseta que é importante, ela é evangelizadora e tem hinos bons, não é? Mas não tenha isso como o seu fiel da balança. O fiel da balança da pessoa tem que ser a Bíblia, né? Compara a sua vida com o que está na Bíblia. Se você está tentando viver por ali, às vezes você não está conseguindo cumprir tudo, mas você está genuinamente tentando e se arrependendo quando não consegue, então você está vivendo a graça boa. Agora, quando você peca e o pecado já não dói mais em você, então sua mente já está cauterizada. O Espírito Santo já vazou faz tempo, porque você não tem a palavra de Deus guardada dentro de você, não é? E quando eu falo o Espírito Santo vazou, às vezes aqui abre uma outra questão, né? A pessoa fala assim, mas o Espírito Santo vai embora, não fica? Bom, a gente acabou de ler a palavra, né? Eu quero até ler o versículo, e eu vou terminar com esse versículo, né? João 14, 21 ao 26, mas eu vou ler o finalzinho já do 25. Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, Jesus falando, mas é do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito essas coisas, enquanto eu estou convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e recordará tudo o que vos tenho dito. Então Jesus falou assim, o Espírito Santo, quando você estiver cumprindo a minha palavra, o Espírito Santo vai habitar em você e vai te lembrar, vai manter na sua cabeça todos esses preceitos. Agora, se você não guarda a minha palavra, aí está por sua conta. Se você se frustrar, não reclama com Jesus depois. Amém? E eu encerro aqui. Para mim encerrar também, a dica que fica, e é algo que eu tenho tido para a minha vida também, que quanto mais eu leio o Sermão do Monte, eu tenho falado bastante do Sermão do Monte, porque tem feito efeito na minha vida quando eu comecei a ler ele com foco certo. Não como, Jesus fez tudo aquilo, é história. Não, é para nossa vida todo dia. Como o Rodrigo falou, né, é o parâmetro, é onde você vai basear a sua vida. Uma dica para não ter que... Claro que você vai precisar, eu sempre falo, da leitura da Bíblia toda. A gente falou na outra live da leitura do Antigo Testamento. Mas para ser bem prático e rápido, lê o Sermão do Monte. Mateus 5, o capítulo 5, 6 e 7 inteiro é o Sermão do Monte, né? Você é um espelho para a nossa vida, para cada um de nós, para cada cristão, para cada um que diz que é servo de Deus. É aquilo que Deus tem para nós de forma resumida, né? Você pode começar por ali
que é um texto fácil, não tem muita interpretação no Sermão do Monte, é muita coisa prática mesmo, da vida diária, do dia a dia, como lidar com Deus, como lidar com nossos irmãos e as situações diárias, é muito prático o Sermão do Monte. Então não precisa de muita interpretação, muito estudo da história, da exegese, da hermenêutica. É prático e é um espelho para nossas vidas. Aqui fica o meu encerramento, que espero que essa live tenha abençoado a sua vida e que agradeço a todos que participaram aí com a gente. Deus abençoe e até a próxima aí.